Olá, boa tarde. Neste dia, há 70 anos, chegavam a Portugal os primeiros missionários deonianos. Uma presença e um trabalho de igreja de que nos vai falar dentro de instantes o padre José Agostinho Sousa. Entretanto, começamos por olhar algumas vivências de Natal no nosso país. Diocese e Autarquia de Beja unem esforços na criação de um presépio tradicional português que quer destacar o verdadeiro sentido do Natal. Colocado no altar da Igreja Museu de Nossa Senhora dos Prazeres, o presépio tradicional português, promovido pela Diocese de Beja com a Câmara Municipal local, realça a importância de Deus continuar presente no meio da sociedade. Nós podemos viver sem Deus ou não? Nós não podemos viver sem Deus. O homem sem Deus desumaniza-se. A história recente mostra, tiramos Deus e os relacionamentos entre as pessoas degradam-se rapidamente. E, portanto, nós precisamos de Deus para sermos homens e mulheres, para sermos seres humanos, para sermos pessoas. O tempo de Natal é um convite à alegria e à esperança, hoje tantas vezes arredadas de uma sociedade ferida por constantes conflitos e lutas exteriores e interiores. O presépio é uma obra total, neste sentido que ali está a terra, ali está a água, ali está o fogo, ali estão os anjos, ali está Deus, ali está o homem. Ou seja, toda a realidade se congrega para festejar o nascimento de Jesus. Além de querer reforçar o verdadeiro sentido do Natal, o projeto da Diocese de Beja com a autarquia local prossegue uma parceria que tem tido em vista a preservação das manifestações culturais, artísticas e religiosas presentes no território. Esse é um desígnio fundamental que nos une e esperamos que objetivamente possamos continuar a lutar pela valorização e manutenção desse património. Sim, por isso, sim, é uma mais-valia e tudo o que pudermos acrescentar como outras mais-valias para aquilo que já existe, para aquilo que é importante mostrar, serão sempre bem-vindas essas ideias. Neste caso, pretendeu-se destacar uma arte secular da criação do presépio tradicional português, que pode vir a desaparecer. O presépio tradicional português está em risco. A sociedade atual é uma sociedade demasiado apressada. O próprio consumo está-se a querer apoderar, digamos, de certa maneira, desta manifestação. E o que acontece é que hoje já não são muitas as pessoas que aceitam dedicar centenas ou mesmo milhares de horas de preparação ao longo de semanas ou meses para, no fundo, depois poder partilhar esta extraordinária obra de arte que é um presépio tradicional. O que fazer nestas circunstâncias? Antes de mais, dar a conhecer este legado, torná-lo bem presente também nos dias de hoje. Por outro lado, ajudar a que estes conhecimentos mais profundos e que são indispensáveis para se compreender o que é um presépio e também para saber montá-lo e organizá-lo da melhor maneira, possam, no fundo, estar acessíveis a todos. O setor do património da Diocese de Beja quer criar condições para a promoção de oficinas ligadas à arte presepista, envolvendo as escolas da região. A região alentejana está ainda empenhada na candidatura do presépio a Património Imaterial da Humanidade, uma iniciativa da Federação Mundial de Presépios que abrange Portugal e outros países como a Alemanha, Suíça, Espanha e Itália. Esse dossiê já foi depositado na Unesco. Neste momento, talvez em Portugal estejamos até a assistir a uma certa inflação de candidaturas. Neste caso, preferiu-se avançar em conjunto. Penso que isto reforça uma posição, enfim, no âmbito pan-europeu, que possa, de alguma maneira, associar, enfim, as mais diferentes manifestações. Mas também, naturalmente, o presépio tradicional português aí estará refletido e, de uma maneira especial, o presépio alentejano. Na constituição deste presépio tradicional português, são visíveis produtos emblemáticos da região alentejana, como a cortiça e outros componentes menos habituais, como as flores de papel e as conchas. Estas últimas, mais características da região litoral do Alentejo. Nós tentámos envolver as comunidades locais, conseguimos aqui ter duas ofertas absolutamente extraordinárias, cortiça de excelente qualidade, que é um produto desta região e que as pessoas sempre usaram nos presépios, e musgo. Portanto, foram dois dons que Deus permitiu que chegasse até este presépio, vindo um de uma comunidade
cristã de uma aldeia aqui perto, que é Santa Margarida do Sado, e a outra de um grande proprietário agrícola, o engenheiro Luís Miracroa, que nos cedeu a cortiça. Foi um desafio fazer este presépio aqui, porque o espaço é muito pequeno e nós temos sempre imensas peças, porque estas peças são sempre provenientes de várias pessoas. Há várias pessoas que nos emprestam peças ao longo dos anos e, portanto, não podíamos fazer algo muito grande para acolher todas as peças. Tentámos fazer uma medida à escala desta igreja. Uma das curiosidades à volta deste projeto tem sido a partilha de histórias sobre o Natal, sobretudo pelos visitantes mais velhos, como nos revelou o técnico responsável pelo acolhimento na Igreja Museu de Nossa Senhora dos Prazeres. Muitos deles já são pessoas de uma certa idade e vêm, de certa forma, rever a sua infância e as suas memórias passadas e muitas vezes acabam, ou quase sempre acabam por contar histórias da sua vida, de quando eram pequenos, construíam este tipo de presépios, da envolvência familiar. Basicamente, e que muitas vezes as pessoas que cá têm vindo ver, que vêm ver o museu, é partilhar as suas experiências de vida relacionadas com este tipo de presépios. O presépio tradicional português, colocado na Igreja Museu de Nossa Senhora dos Prazeres, no centro da cidade de Beja, vai estar disponível ao público até dia 6 de janeiro, altura em que a iniciativa será encerrada com o espetáculo musical Um Canto ao Menino. Natal em Família, é assim que queremos falar desta quadra no programa Eclésia, a partir do que acontece em muitos lares. O encontro de hoje é com a família Fernandes. Once in Royal David City stood a lonely cattle shed, where a mother laid her baby in a manger. Do Advento ao tempo de Natal. É uma preparação feita passo a passo em volta da coroa do Advento, onde se posicionam todos os elementos da família Fernandes. Formas de reforçar os laços que os unem e celebrar. Esta celebração nós acabamos por colocar-nos anualmente desafios à família. Portanto, todos os anos temos um desafio diferente, que é para ser em família, normalmente um trabalho de preparação em família, que vai variando ao longo dos anos. Este trabalho é feito aqui por nós, mas também pelos nossos pais e pela minha irmã. Já fizemos presépios em família, que montamos todos os anos, já fizemos quadros em família. Portanto, tivemos um período em que realmente estávamos, que é importante também, eu acho que é importante, de transmitir os valores dentro da família, o que é o real significado do Natal. No último ano já fomos também para um bocadinho mais além e também tentar festejar com os vizinhos. Cada vizinho tinha uma peça que teria que colocar no presépio que nós tínhamos lá colocado em baixo, tipo cenário. E deixámos à porta de cada vizinho um saquinho com uma velinha, uma mensagem de Natal e a peça do puzzle, a peça do presépio. E então foi interessantíssimo a ansiedade que se criou nas crianças, na nossa filha mais nova principalmente, todos os dias a grande ansiedade de ir lá abaixo ver se algum vizinho tinha colocado a peça, se o presépio estava completo ou não. E então foi muito engraçado que quando terminou o dia 25, não estava completo e teve vários dias sem estar completo. Então faltava um rei mago e no dia de Reis, o rei mago que faltava surge no presépio. O Natal é uma época muito especial para esta família. Sandra e Jorge são casados há 19 anos, pais de 3 raparigas, a Inês, a Joana e a Beatriz. Verdadeiras prendas que foram recebendo ao longo dos anos. Temos o aniversário da nossa filha mais nova. Até à Missa do Galo celebramos o aniversário e a atividade. Terminamos a atividade que foi proposta por nós durante o período do Advento. Nós, durante o período do Advento, depois informamos a família o que é que vamos fazer, porque por vezes é preciso trazer trabalho também de casa. Houve um ano, há 2 anos, fizemos a manta da família, em que foi pedido a cada família
a nós, à minha mãe, aos meus sogros, à minha cunhada, 1 metro quadrado para se fazer uma manta alusiva ao Natal. Cada um fazia da forma como queria. Uns fizeram de tricô, outros fizeram de feltro, outros fizeram da forma como foi. E depois a noite de Natal foi juntar os quadrados. Vamos todos juntos à Missa do Galo, quando regressamos. Mas quando regressamos só tomamos um chazinho, comemos os bolinhos, porque depois o momento dos presentes para os miúdos também é importante ainda, também até porque os Reis Magos também deram presentes ao Menino Jesus, não é? E também sentimos que eles ficam felizes com algumas pequenas lembranças que nós lhes damos. E, portanto, mas esse momento é só no dia 25 de manhã, obrigatoriamente. A cada ano, a dinâmica do Natal ganha forma. Este ano, um desafio em jeito de partilha com os outros. Este ano vamos ver como é que vamos fazer, porque estamos a planear, nós os 5, em família, vamos durante a manhã de dia de Natal, vamos fazer uma visita a um lar, porque eu visito um lar aqui na nossa zona, na nossa área de residência, pela comunidade paroquial, vou lá distribuir a comunhão e penso que não é por acaso que a minha escala é no dia de Natal. E sendo a minha escala de ir ao lar no dia de Natal, combinámos irmos em família. Desafios que trazem à família Fernandes o sabor do Natal em jeito de partilha, onde as filhas também vão aprendendo que esta época vai muito mais além de luzes e prendas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Agência.eclésia.pt é neste portal que pode aceder a uma abordagem mais aprofundada destes temas. Temos hoje entre nós o padre José Agostinho Sousa, é o provincial dos missionários deonianos, que assinalam também neste dia os 50 anos da criação da sua província portuguesa. Muito boa tarde, Padre José Agostinho. São datas, digamos, redondas, importantes, mas o importante também é olhar sempre o futuro, não esquecendo este património, esta herança deste passado. Como é que esta data está a ser vivida na congregação dos missionários deonianos? Eu acho que é sobretudo uma ocasião para agradecermos a Deus todos os dons que nos tem concedido ao longo destes 70 anos de presença, esses 50 anos de província e este tentar ser fiéis àquilo que os nossos fundadores procuraram incutir-nos. E uma das marcas mais importantes deste início da presença deoniana em Portugal era a confiança na providência de Deus. Ou seja, vinham sem nada, chegaram cá, mas tinham uma missão, tinham uma obra para implementar e confiaram profundamente, se fosse obra de Deus, que Deus havia de providenciar. E eu acho que é assim que tem sido a nossa vida, a história da província, é um bocadinho, e da presença deoniana, é um bocadinho este confiar na providência, que Ele não falha, claro, se nós fizermos a nossa parte também, que é importante, não é? Essa presença entre nós, sempre alinhada no carisma da congregação missionária, qual é a especificidade, quando falamos de institutos religiosos ou congregações missionárias, há sempre uma especificidade daquele carisma que seguem? Como é que se define então o caminho do missionário deoniano? Nós temos também a vertente missionária, mas não somos aquelas congregações exclusivamente missionárias. Temos enviado missionários. Aliás, também celebramos 35 anos do envio dos primeiros missionários para Madagascar, nesse dia 27. Mas nós procuramos estar ao serviço da Igreja, procurando corresponder às solicitações da Igreja local, da Igreja em Portugal. E temos gente que está ao serviço dessa Igreja, porque
acima de tudo, o Padre Leão pedia-nos que nós procurássemos ser estes profetas do amor de Deus nesta sociedade, estes servidores da reconciliação dos homens com Deus e entre eles, procurar estar nos lugares onde somos mais necessários. Aquilo o Papa Francisco diz tantas vezes, as periferias, e nós procuramos isso, na medida do possível, evidente, com as forças que temos, mas procuramos estar, seja ao serviço das obras que, digamos, são mais próprias nossas, da formação, de seminários, da pastoral vocacional, juvenil, por aí adiante, procuramos corresponder àquilo que vão solicitando os nossos bispos e a Conferência Episcopal em geral, procuramos fazer isso. Chegaram há 70 anos, só alguns anos consideráveis mais tarde é que criaram a província aqui em Portugal. Como é que foram estes primeiros tempos da chegada dos primeiros deonianos ao nosso país? Como é que isso aconteceu? Porque é que a Congregação de Sacramento decidiu enviar cá para Portugal? Eu acho que é uma história muito bonita. Eu estou a reler as memórias dos primeiros, do Padre Gastão Canova e do Padre Ângelo Colombo, e é um gosto ler a forma como eles vieram sobretudo para fundar a missão em Moçambique. Moçambique coincide a fundação com a fundação em Portugal. Quando chegaram cá, portanto, a ideia era para termos, portanto, da Itália vieram, e para haver uma missão em Moçambique deveriam também abrir casas de formação aqui em Portugal. Portanto, foi esse o motivo. Tanto assim é que nos primeiros tempos houve muitos que passaram a caminho de Moçambique. Ficavam aqui 1 ano, 2 anos a aprender português e já a trabalhar. Eu acho que são verdadeiros heróis, porque era gente que chegava sem nada, sem saber falar a língua, e metia-se logo ao trabalho e faziam, desfaziam. Acho que é de facto uma história que nos enriquece muito e que nos responsabiliza. Não é? Assumindo desde logo uma ação pastoral nas comunidades cristãs, assumindo paróquias, comunidades? Sim, por exemplo, os primeiros foram destinados ao Funchal, a nossa obra começa no Funchal. Passado pouco tempo já estavam a fundar um seminário, o Colégio Missionário, exatamente com esta vontade de ter gente, aspirantes, vocações, para depois alimentar as vocações, as missões em Moçambique. Mas estiveram logo ao serviço da igreja local, estiveram numa escola de artes e ofícios e foram correspondendo àquilo que lhes era solicitado, também aqui em Lisboa, no bairro da Serafina, ajudando irmãs, as Doroteias, por aí adiante. Depois assumimos a igreja do Loreto também, aqui em Lisboa, que ainda é uma marca da nossa presença na cidade, e foram construindo. Há uma coisa que eles optaram sempre, era a opção deles, que era construir ao longo do litoral. Portanto, achavam que deviam estar esta acessibilidade para haver maior comunicação entre as comunidades, para que as comunidades não ficassem isoladas umas das outras, e isso, de facto, ainda hoje se registra. Nós estamos, sobretudo, no litoral e temos esta facilidade de comunicar uns com os outros, com as vias de comunicação que existem. É uma família que tem crescido, seja pelo número de vocações, de membros, pertencem aos missionários deonianos, mas também por uma família mais alargada, não é? Dos amigos, de jovens que se associam a esta forma de viver igreja, nas mais diversas vertentes, até missionária também. Como é que têm também alargado esta vossa família, esta vossa espiritualidade, a quem se quer associar a este carisma? Pois, nós damos graças a Deus que vamos tendo sempre vocações, ordenações, profissões religiosas. Claro, menos que no passado, mas penso que é. Mas, neste momento, uma das nossas grandes preocupações e um dos nossos grandes projetos é este desenvolvimento da família deoniana, o tal alargar a outros, porque desde o início nós contamos muito com os benfeitores, com os amigos, que praticamente foram eles o sustento das nossas obras, ainda são hoje em dia, e tanta gente anónima, e a uma dada altura sentimos esta necessidade, também provocados às vezes, sobretudo pelos jovens, de querer partilhar a nossa espiritualidade, porque é que nós somos assim, porque é que se faz assim, desta maneira, daquela, também gostaríamos de partilhar, e então foi-se criando vários núcleos da família deoniana,
Por exemplo, houve ainda há pouco tempo um encontro internacional da família deoniana em Coimbra, com 150 participantes, e queremos continuar a desenvolver porque há jovens que querem partir em missão, às vezes uma experiência de verão, outras vezes 1 ano, 2 anos, voluntários, querem dar-se e querem partilhar esta nossa vida, esta nossa maneira de ser e de viver. Há casais que estão unidos também a nós, há institutos seculares que comunga desta nossa espiritualidade, e eu acho que passa por aí o futuro, para esta missão partilhada, envolver cada vez mais os leigos, aqueles que estão à nossa volta. Não é só uma questão de falta de vocações religiosas e sacerdotais, mas é porque é assim a Igreja, esta ideia de sinodalidade da Igreja e de comunhão, de fraternidade, portanto, é por aí, eu acho, o caminho. E os próprios deonianos também, cada vez mais, as gerações também se vão renovando e cada vez mais conseguem trabalhar partilhando a sua missão com toda esta família alargada, não é? E à medida que, dizia eu, as gerações se vão renovando, também já não a concebem de outra maneira. Sim, eu penso que sim, portanto, e nós procuramos estar atentos aos sinais destes tempos que se vão mudando e às vezes de uma forma até acelerada. Uma das nossas preocupações também é a comunicação. Apostamos muito também nos novos meios de comunicação, nas novas plataformas da comunicação, porque nós pensamos que por aí passa o futuro, porque costuma-se dizer que quem não é visto não existe, e então nós temos esta preocupação, e também de tentar atualizar a nossa linguagem para que os jovens percebam, porque às vezes o nosso problema é esta linguagem demasiado hermética e nós pensamos que nos estão a compreender e não estão. E o Evangelho não pode ser uma linguagem hermética, tem que ser de facto uma boa nova, e tem que ser uma boa nova para os nossos tempos, para a gente dos nossos tempos. Muito bem, Padre José Agostinho, neste dia de efemérides para os missionários deonianos, fica então as linhas que orientam esta vossa ação de igreja no mundo. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Obrigado eu. No programa Eclésia. A presença dos missionários deonianos em Portugal, a assinalar várias efemérides. A terminar, eu recordo apenas que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.